Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 8. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu quero meditar com os meus irmãos nesta noite sobre o tema As bênçãos do novo céu e da nova terra. As cortinas da história já estão fechadas. O juízo final já aconteceu. Os inimigos do Cordeiro e da igreja já foram julgados e lançados no lago do fogo. Os remidos já estão nas bodas do Cordeiro. É assim que esse texto começa. Esse texto, na verdade, é a apoteose da revelação bíblica. Aquele paraíso perdido, lá no Éden, é reconquistado. Aquele homem caído no Éden é agora glorificado. O projeto eterno de Deus triunfa gloriosamente. E o tempo cósmico converte-se em eternidade. O primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, disse que a decadência do povo inglês no século XX deveu-se ao fato de que a pregação sobre céu e inferno estava ausente dos púlpitos britânicos. Por que é que a pregação sobre o céu, por que é que a pregação sobre o inferno pode impactar o aspecto moral de uma pessoa, de uma família, de uma igreja e de uma nação? Quando olhamos para a palavra de Deus, encontramos algumas respostas. O Senhor Jesus Cristo disse que a perspectiva do céu mexe com as suas economias. Quando você tem uma compreensão correta do céu, isso mexe no seu bolso. É por isso que Jesus disse: Ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem ferrugem, nem ladrões podem minar e dilapidar as suas finanças, os seus tesouros. O apóstolo Paulo diz que a compreensão clara do céu direciona os seus pensamentos, suas meditações. Quando Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, não nas que são aqui de baixo. A correta compreensão do céu influencia sua vida de oração. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar dizendo: Seja feita a tua vontade assim na terra, como ela é feita no céu. A correta compreensão do céu mexe com a sua estrutura de busca de santificação. Porque aquele que aguarda a vinda do Senhor Jesus, diz a Bíblia, diz o apóstolo Pedro, que deve viver em santa piedade. Quem tem compreensão que Jesus vai voltar, automaticamente vela pela sua vida espiritual. A correta compreensão do céu ajuda você a enfrentar os sofrimentos da vida com mais ânimo e vigor.
Paulo diz que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com as glórias por vir a serem reveladas em nós. A compreensão correta do céu nos faz renunciar vantagens imediatas para recebermos uma herança incorruptível. Foi por isso que Abraão aguardava a cidade cujo arquiteto e fundador é o próprio Deus. Foi por isso que Moisés preferiu a desonra, a humilhação, o próprio exílio, do que viver nababescamente nos palácios do Egito, por causa de uma herança incorruptível. O céu, a correta compreensão do céu, ajuda você a enfrentar a própria morte. Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque para mim morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por isso, irmãos, estudar esse texto não é apenas entrar em aspectos escatológicos, sem praticidade, sem aplicação para o aqui e para o agora, mas estudar escatologia é estudar as coisas do fim, as coisas finais, estudar sobre o propósito eterno de Deus na história, é entrar num campo prático, empírico, que mexe com a sua vida no aqui e no agora. Então eu convido você para examinar comigo esse texto. Primeiro, o que é o novo céu e a nova terra? Vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O que está acontecendo aqui? O que João está escrevendo é que a redenção alcançou não apenas a igreja, a redenção é cósmica. A redenção alcança o próprio universo que Deus criou. Irmãos, o efeito da queda foi tão sério, foi tão profundo, foi tão grave, que o pecado não atingiu apenas o homem, o pecado atingiu a natureza, o cosmos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a natureza geme aguardando a revelação do Senhor Jesus Cristo, aguardando a segunda vinda de Cristo, quando a própria natureza será redimida do seu cativeiro. O que João está dizendo é que com a volta do Senhor Jesus Cristo, não apenas a igreja será glorificada, mas a natureza, o cosmos, a obra da criação será liberta da sua escravidão e do seu cativeiro. Teremos um universo completamente restaurado da presença do pecado. É importante entender ainda que Deus não vai criar novo céu e nova terra no sentido de fazer um novo céu e uma nova terra distintos, sem conexão com este céu e com esta terra. Ele vai fazer do velho um novo. O novo céu e a nova terra não são um novo que não existia, mas um novo a partir do que existe. É importante entender isso. Assim como nós teremos um corpo glorificado, não um corpo novo sem conexão com este que existe, mas um novo corpo a partir do que existe, assim também será um novo céu e a nova terra. A partir do céu que existe, da terra que existe, Deus vai restaurar o novo céu e a nova terra, vai restaurar este céu e esta terra, um novo céu e a nova terra. É importante entender que a palavra grega novo lá não é neos, novo de edição, novo que não existia antes, mas é kainos, é um novo de natureza. O apóstolo Pedro disse que este céu que você vê e esta terra serão purificados pelo fogo, não é aniquilamento deste céu e desta terra, mas é renovação, a continuidade entre o antigo e o novo. O que mais João está querendo dizer para nós nesse verso primeiro? É que não vai existir separação entre o céu e a terra. Vejam vocês no verso 3 ainda,
que não apenas vai existir novo céu e nova terra, mas o verso 3 diz: então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. O que você vai notar agora é que o céu e a terra são habitação de Deus e de sua igreja glorificada. O entendimento é de que a igreja não apenas habitará no céu, distante da terra, mas a igreja glorificada vai habitar no céu e na terra. Todo o universo vai passar por um processo de purificação, de transformação, de tal maneira que o nosso habitat, conquanto igreja glorificada, será nos novos céus e na nova terra. Não vai existir mais esta separação, porque onde Deus está, aí é céu. E Deus estará no céu e na nova terra, e a igreja estará habitando novo céu e nova terra. Você vai perceber, no verso 3, que a totalidade da igreja glorificada descerá do céu à terra. Você vê que a Nova Jerusalém desce. Desce de onde? Desce do céu. E o que é a Nova Jerusalém? Não é uma cidade, no sentido de urbanidade, de estrutura arquitetônica. São figuras, a cidade, a Nova Jerusalém, a noiva, são figuras para a igreja. É a igreja que desce, no sentido de que céu e terra estão agora interligados. Como o universo restaurado de Deus, como a morada de Deus, como a morada da igreja, como lugar onde a igreja e o Senhor da igreja vão estar reinando para sempre e sempre. E é interessante notar que João acrescenta um dado no verso 1. Vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Tem gente que fica muito frustrado com esta colocação de João. Porque quem não gosta do mar? Você que mora numa cidade litorânea, você tem saudade do mar, eu tenho certeza disso. Talvez quem mora numa cidade como Vitória, uma das mais belas cidades do mundo, posso lhes garantir, sente saudade do mar. Então quando João diz, e o mar já não existe, algumas pessoas ficam assim deprimidas, dizem, puxa vida, aquilo que de mais bonito Deus criou não vai existir mais. Aquilo que encanta os olhos, aquilo que é terapia para a alma não vai existir mais. Não é exatamente isso que João está querendo dizer. Isso é um símbolo. Isso é um símbolo. O que João está querendo dizer é que o mar representava algumas coisas para ele. Primeiro, o mar representava para João isolamento. Ele estava banido da sua terra, da sua cidade, da sua igreja, da sua família, do seu povo, numa ilha chamada Patmos, cercado por água por todos os lados. E o mar significava para ele solidão, afastamento, isolamento. Ele diz que no novo céu e na nova terra não tem mais possibilidade de se isolar ninguém. Que vai existir total e plena comunhão. Que nós vamos estar habitando no cosmos restaurado de Deus. Que nós não poderemos ser afastados uns dos outros. É isso que quer dizer, como não haverá mais, o mar já não mais existirá. Mas outra coisa, lá em Isaías 57:20 diz que a vida do ímpio é como o mar agitado que cospe de si lama e lodo. O mar na Bíblia também traz o sinônimo de agitação, de sujeira, de poluição, daquilo que contamina. E quando ele diz que o mar já não existe, significa que neste universo restaurado de Deus, não tem mais nada impuro, não tem mais nada sujo, não tem mais nada contaminado. E se você perceber no capítulo 13, verso 1, diz que a besta surge do mar. E quando você vai lá para o capítulo 17, versículo 15, diz que as águas são muitos povos da sua agitação. Ou seja, nada mais contaminado de conspiração contra Deus e contra a sua igreja vai existir no novo céu e na nova terra. É isso que ele quer dizer. E o mar já não existe. Ele não está dizendo que Deus vai eliminar do mapa, da geografia, o oceano, os mares. Não é isso que João está querendo dizer. Outro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Quem é que não vai estar no novo céu e na nova terra?
E o verso 8 responde: quem vai ficar de fora do novo céu e da nova terra, em primeiro lugar, são as pessoas indiferentes ao evangelho de Jesus Cristo. Veja aí, por favor, o verso 8, quando João diz: quanto porém aos covardes e aos incrédulos. Os covardes são aqueles indecisos, que a despeito de conhecerem a verdade, não querem correr riscos para se comprometerem com esta verdade. Por conveniência, por medo, por covardia, acabam preferindo receber a marca do anticristo, a marca da besta, que enfrentar o martírio pela fé em Cristo Jesus. No reino de Deus não tem lugar para gente medrosa e covarde. Ninguém pode ser discípulo de Cristo sem antes renunciar à sua própria vida. Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a minha cruz e siga-me. Medroso não pode entrar no céu, porque quem opta em seguir a Jesus tem que lavrar a sentença de morte sobre a sua própria vida. Ficarão de fora os covardes, ficarão de fora os incrédulos. Os incrédulos são aqueles que buscam outro meio de salvação a não ser Jesus Cristo, que querem entrar no céu por outro caminho, por outra porta, por outra alternativa que não Jesus Cristo. Mas quem vai ficar ainda de fora do novo céu e da nova terra? Vão ficar de fora os que são moralmente corrompidos. Quem são eles? João classifica de 3 maneiras. Primeiro, os abomináveis. Abomináveis aqui referem-se àquelas pessoas que se entregam desavergonhadamente, despudoradamente ao pecado. São aquelas pessoas que não apenas pecam, mas fazem apologia do pecado. São aquelas pessoas que não apenas entram por caminhos tortuosos, mas riem, escarnecem das coisas de Deus. Zombam do sagrado, zombam de Deus, fazem chacota e piada com as coisas santas. São os abomináveis. Quem vai ficar de fora? Os assassinos, aqueles que não respeitam a vida, aqueles que matam, aqueles que têm mãos sujas de sangue, aqueles que não respeitam a sacralidade da vida. Quem vai ficar de fora? Diz o apóstolo João que os impuros também vão ficar de fora. Todos aqueles que estão acorrentados, aprisionados, viciados em toda sorte de luxúria, de lascívia, de perversão moral. Meus irmãos, este é um brado de Deus, porque nós estamos vivendo uma época da sodomização da cultura ocidental, da apologia da imoralidade. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas têm quase que acanhamento e vergonha de viver uma vida casta. Nós estamos vivendo uma época em que nós estamos perdendo a sensibilidade, o corar de vergonha. E a Bíblia diz que Deus leva em conta isso. E vão ficar do lado de fora dos portões da Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, aqueles que viverem pactuados e miscuídos com a imoralidade. Quem vai ficar de fora do novo céu e da nova terra? Em terceiro lugar, vão ficar de fora os que são religiosamente apóstatas, os feiticeiros e os idólatras. Os feiticeiros são todas aquelas pessoas que vivem na prática do ocultismo, do espiritualismo, aqueles que invocam os mortos, aqueles que desprezam o Senhor para adorar demônios, aqueles que consultam os astros, aqueles que buscam caminhos alternativos para chegarem até Deus. É interessante isso, como as pessoas hoje buscam esses caminhos. Eu preguei recentemente no Rio de Janeiro, num trabalho da mocidade lá na Igreja Presbiteriana do Rio, e quando eu estava indo para o aeroporto, eu vi pelo menos 4 esquinas onde as pessoas estavam fazendo despachos, com encomendas, com oferendas, com comidas, com garrafas de cachaça, com galinhas assadas. E eu achei interessante, ontem ouvindo uma fita do René Kivitz, como as coisas de Deus são diferentes. Faz sentido você botar uma galinha assada na esquina para os demônios? Tem sentido isso? Quem vai comer aquela galinha? Quem vai comer aquela farofa? Quando o Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos dar pão para quem tem fome, você deve levar uma galinha assada para o seu vizinho que está precisando se alimentar.
As coisas de Deus são diferentes. Às vezes a pessoa deixa de alimentar um faminto para botar uma comida lá que vai se estragar, numa esquina, suportando o orvalho, cachorro vai passar lá e revirar, porque as pessoas se desviaram da verdade de Deus, entregando-se à feitiçaria, e diz a Bíblia que esses não entrarão na Nova Jerusalém. Os idólatras, aqueles que se prostram diante de ídolos, que veneram ídolos, também não entrarão na Nova Jerusalém. Mas finalmente, irmãos, quem vai ficar de fora? Vão ficar de fora os que não são confiáveis em suas palavras, os mentirosos. Nós vivemos uma cultura de mentira, irmãos. É impressionante isso. Mas hoje as pessoas praticam a mentira sem nem ter a consciência afetada. É o patrão que diz para o empregado, quando o telefone toca, diz que eu não estou. E o empregado crente diz, não, o patrão não está não, e o patrão está do lado. Talvez fosse melhor um empregado preferir perder o emprego do que cometer mentira, que praticar mentira. Talvez se o empregado tiver coragem de fazer isso, sua empresa vai valorizá-lo mais, porque vai entender o seguinte, essa pessoa é confiável, nessa pessoa eu posso confiar. É a pessoa que promete uma coisa, sabendo que não vai cumprir, é mentira. É a pessoa que tem um horário a cumprir, mas não cumpre, é mentira. É o aluno que vai fazer uma prova e cola nessa prova para receber uma nota melhor, é mentira. É a pessoa que vende 1 quilograma de carne e bota lá 950 gramas, é mentira. A mentira está instituída neste país. E a Bíblia é clara em afirmar, os mentirosos não herdarão o reino de Deus, não entrarão no novo céu e na nova terra. Terceiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção. Quem não vai entrar lá, nós olhamos. Agora a outra questão é, o que não vai entrar? Agora não é quem, é o quê. O que não vai entrar no novo céu e na nova terra? Olha o verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Primeiro, no novo céu e na nova terra não haverá dor. Meus irmãos, a vida é marcada por dor, não é verdade? Diz a Bíblia que em meio de dores a mulher dará à luz os seus filhos. A vida começa com dor. Dor física, dor emocional, dor moral, dor que atinge a sua alma. E às vezes você geme mais do que se a sua carne estivesse sendo rasgada. O que a Bíblia está dizendo, que lá no novo céu e na nova terra, não vai existir nenhum vestígio de sofrimento, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele moral, seja ele espiritual, seja ele familiar. Não vai existir vergonha, não vai existir opróbrio, não vai existir complexo de inferioridade, não vai existir baixa autoestima, não vai existir defeito físico, não vai existir fadiga, não vai existir depressão, não vai existir decepção. A dor não vai existir mais. O que mais não vai ter lá no céu? Lá no céu, na nova terra, não haverá mais lágrimas. Nas ruas da Nova Jerusalém, ninguém vai chorar. E quando você para olhar este mundo nosso marcado pelas lágrimas, um vale de lágrimas, quantas vezes você já chorou? Quantas? Eu já chorei muitas vezes. Às vezes você chora em público, às vezes você chora escondido, mas você chora. E dói muito. Às vezes nós choramos por nós mesmos, às vezes nós choramos pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Às vezes nós choramos por um problema que acontece na nossa casa, por uma doença que chega e arranca dos nossos braços alguém a quem amamos. Às vezes choramos por uma tragédia que desaba sobre a nossa cabeça. Às vezes choramos por algo que acontece aos nossos amigos, aos nossos irmãos, à igreja, à nação. Mas o texto está dizendo que no novo céu e na nova terra, lágrima não entra. E o que é maravilhoso é que essa consolação não é uma autopurificação. Não é um sacrifício que alguém prestou por nós, mas diz o texto, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É uma intervenção direta de Deus. O que é que não vai existir no novo céu e na nova terra? O que não entra lá, diz o texto, não entra lá morte, nem luto. Louvado seja Deus. Pelas ruas da Nova Jerusalém, não vai ter cortejo fúnebre.
Não há nenhum bairro da Nova Jerusalém com cemitérios. Não vão ter casas funerárias. Não vão ter vestes mortuárias. Não vai se celebrar enterro. Ninguém vai ter que chorar pelos seus entes queridos. Louvado seja o Senhor. Lá no céu não vai ter despedida. Não vai ter separação. Não vai ter acidente. Não vai ter morte. As vozes da dor não vão ser ouvidas lá. Mas vem uma outra pergunta. Quarto lugar. Já estudamos sobre quem não vai estar lá, o que não vai estar lá. A quarta pergunta é: quem vai estar no novo céu e na nova terra? Quem? Quem vai estar lá agora? Veja o verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Preste atenção nas figuras. Cidade santa, nova Jerusalém, a noiva adornada para o seu esposo. Ela é santa, essa cidade é santa em comparação à cidade pecaminosa que é Babilônia. Ela é a nova Jerusalém em contraste com a velha Jerusalém, que rejeitou o Senhor. E ela é noiva adornada, santa, pura, em contraste com a meretriz, a antiga Babilônia, a grande Babilônia, a religião apóstata. Agora, o que é a cidade? O que é a Nova Jerusalém? O que é esta noiva? Quem é essa noiva? As três figuras falam de um mesmo grupo, da igreja, de todos os remidos, de todos os tempos, de todos os lugares, glorificados. É a igreja, única igreja, amada do Pai, remida pelo Filho, selada pelo Espírito Santo. Veja você que ela é a noiva em contraste com a meretriz, revelando para você e para mim que o Senhor só tem um povo, uma igreja, uma família, uma noiva, uma cidade santa. Se você notar, esta cidade está descendo do céu. Por que isso? Por que isso? Porque essa cidade não é edificada e não é construída a partir da terra. Você sabe qual foi a cidade que se tentou construir a partir da terra? Lembra lá a Torre de Babel? Quando o homem tentou construir uma torre, uma cidade, de baixo para cima. É a cidade dos homens, que Agostinho muito bem escreveu no seu famoso livro, A Cidade dos Homens e a Cidade de Deus. Essa cidade dos homens é a Babilônia. É o homem tentando chegar até Deus pelos seus méritos, pelos seus esforços, pelas suas obras, pela sua religiosidade. Essa cidade gera confusão, essa cidade se corrompe, essa cidade abandona o projeto de Deus, esta cidade é abominação para Deus. Mas a cidade de Deus, ela desce do céu para a terra. Essa cidade é edificada pelo próprio Deus, o arquiteto dessa cidade é o próprio Deus, o edificador dessa cidade é o próprio Deus. Esta cidade tem sua origem no céu, tem sua origem em Deus. É por isso que esse texto está nos informando sobre isso. Ora, preste atenção, que esta cidade agora tem o símbolo também de noiva. É a noiva adornada para o seu esposo. Se você perceber, quem está adornando essa noiva? Quem purificou essa noiva? Esta noiva não se adorna a si mesma. Esta noiva não se purifica a si mesma. Esta noiva não se apronta a si mesma. Esta noiva está sendo adornada, purificada pelo próprio noivo. É Ele quem morreu para santificá-la, para purificá-la e para apresentar esta mesma noiva a si mesmo naquele glorioso dia, pura, imaculada, sem ruga e sem defeito. Mas eu quero olhar ainda em quinto lugar. Por que a noiva vai morar no novo céu e na nova terra? Vamos fazer essa pergunta e vamos ver se o texto responde. Por que é que esta noiva vai morar no novo céu e na nova terra? Versículos 6 e 7. Olha aí, por favor. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Primeiro, a igreja, a noiva vai estar no novo céu e na nova terra porque Deus já completou toda a obra da redenção. Tudo está feito. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Se você olhar no Novo Testamento, só existem 3 vezes que esta expressão é usada. Tudo está feito. Tudo está feito.
A primeira feita foi lá em João 19:30, quando Jesus, morrendo na cruz, bradou a sua penúltima palavra: está consumado, tudo está feito, a obra da redenção já está completa e finalizada. A segunda feita é lá em Apocalipse 16:17, quando o anjo está derramando a taça da ira completa de Deus, a ira sem mistura, a cólera consumada de Deus, e então está uma expressão: tudo está feito. Ou seja, isso acontece na segunda vinda de Cristo, quando o Senhor Jesus vem para o juízo, vem para a prestação de contas, vem para que os homens compareçam diante dele para o tribunal. A última vez aparece aqui em Apocalipse 21:6, quando Cristo então, depois de vencer todos os seus inimigos e colocá-los debaixo do estrado dos seus pés, vai entregar o reino ao Deus e Pai, e vai dizer: tudo está feito. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Agora tudo está concluído. Novo céu e nova terra. Eternidade gloriosa para os remidos do Senhor Jesus. O que João está dizendo para nós, queridos, é que a salvação é de Deus, veio de Deus, foi planejada por Deus, executada por Deus, aplicada por Deus, e este processo todo está completamente concluído, terminado, e de uma maneira vitoriosa e gloriosa. Segundo aspecto, a igreja noiva vai estar no novo céu e na nova terra por causa da graça de Deus. Veja, por favor, o verso 6. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ninguém vai poder entrar no céu a não ser através da graça. Não é por mérito, não é porque você é bom, não é porque você é especial, não é porque a noiva tem merecimentos. É pela graça, só pela graça. Toda pessoa que entra lá é pela graça. Não tem méritos, mas é um dom imerecido, é um favor imerecido de Deus a sua salvação. Se você ler o livro de Apocalipse, você sempre vai notar esse detalhe. Todas as vezes que a igreja está adorando ao que está no trono, ela se prostra. Ela se prostra. Porque é graça, é pura graça, é a graça de Deus que nos atingiu, é por isso que você e eu estaremos no céu, é por causa da graça de Deus. Quando chegarmos lá, vamos ter que depositar aos pés daquele que está no trono as nossas coroas. Não há outro nome digno de ser exaltado a não ser o nome de Deus. É graça, pura graça. Mas finalmente, a noiva, a igreja vai estar no novo céu e na nova terra, queridos, porque ela permaneceu fiel. Veja o verso 7. O vencedor herdará estas coisas. O que é bonito na palavra de Deus é que soberania de Deus e responsabilidade humana não são coisas mutuamente exclusivas. Deus é soberano, o homem é responsável. Tudo provém de Deus, mas o homem precisa ser fiel. Foi Deus quem escolheu você, mas você precisa atender o chamado de Deus. Foi o Senhor Jesus quem morreu por você e pagou o preço por você lá na cruz, mas é preciso que você se arrependa e creia. É o Espírito Santo quem sela você para o dia da redenção, mas agora você precisa viver em santo procedimento, em novidade de vida. O vencedor herdará essas coisas. Quem é o vencedor? É aquele que crê, é aquele que olha para o Senhor e não desvia o seu olhar, é aquele que põe a mão no arado e não olha para trás, é aquele que enfrenta as perseguições e até mesmo a fúria do anticristo e prefere a morte a ser apóstata. Este é o vencedor. Mas eu quero terminar. E a última pergunta que eu preciso fazer nesse texto. Por que o novo céu e a nova terra serão lugares de bem-aventurança eterna? Por que você gostaria de estar lá? O que tem de especial neste lugar? O que faz do céu, céu? Eu quero lhe dar 4 respostas. Primeiro, porque a vida no novo céu e a nova terra será como uma festa de casamento que nunca vai terminar. Por que o céu é melhor? Porque lá vai ser uma festa, uma celebração contínua. Olha você, por favor, o verso 2.
Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Você já imaginou a bênção, a alegria, o contentamento, o regozijo do encontro do noivo com a noiva para a festa, da celebração, das bodas? Nós dissemos aqui que a festa de casamento tem 4 etapas. O primeiro é o compromisso. Depois é o período em que se trabalha para se pagar o dote. O noivo prepara-se para pagar o dote. E a noiva se atavia para esperar o amado. A terceira fase é a fase que o noivo vem com seus amigos para a casa da noiva, ao som de música, de celebração. E a última fase é quando o noivo pega a noiva e vai para sua casa juntamente com os seus amigos e ao som de muita música promove uma grande festa. São as bodas, é a festa. E diz a Bíblia que o céu vai ser essa festa de bodas do Cordeiro, de casamento do Cordeiro com a sua igreja, e uma festa que nunca vai terminar. Esse é o clima do céu, uma festa que nunca termina. Por que que o céu, o novo céu e a nova terra é um lugar de bem-aventurança? Segundo lugar, porque o novo céu e a nova terra serão profundamente envolvidos com a presença de Deus. Veja o verso 3. Ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Preste atenção nisso, irmão. No passado, quando Deus se manifestava, Deus estava presente aonde? No tabernáculo, num lugar físico, geográfico. Deus se manifestava lá, no Santo dos Santos. Ali estava a Shekinah de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. A presença de Deus estava sobre a tenda da congregação. Depois construiu-se o templo. E onde estava a presença de Deus? Dentro do templo. Lugar físico, geográfico. 4 paredes, lá estava a glória de Deus, a presença de Deus. Mas desde o dia em que o véu do templo foi rasgado, a presença de Deus não está mais no lugar físico. Não. Quando o Espírito Santo foi derramado, não foi no cenáculo que ele foi derramado. Não foi o cenáculo que ficou cheio do Espírito Santo. Quem ficou cheio do Espírito Santo foram as pessoas que estavam no cenáculo. Agora, quando o Espírito Santo desce, ele não desce sobre um lugar, ele desce sobre gente. Agora, a habitação de Deus é a igreja. Não é um santuário físico, de pedra e tijolo. O templo de Deus é você, querido. A igreja de Deus é você. A casa de Deus é você. A Shekinah de Deus vem sobre a sua vida. E é por isso que a Nova Jerusalém, a cidade santa, a noiva do Cordeiro, recebe a presença de Deus. Deus vai armar a sua tenda junto com a sua igreja. O que faz o céu ser céu é a presença de Deus. É a presença de Deus. Terceiro lugar, sabe por que que o céu é céu? É porque lá teremos profunda comunhão com Deus. O texto termina dizendo o seguinte: Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O que acho maravilhoso, irmãos, é que nós seremos os povos de Deus. Isso me encanta, sabe por quê? Porque esta expressão significa que caem aqui as divisas, não só do Israel étnico, mas caem as divisas das denominações religiosas. Nós não seremos o povo presbiteriano, nós não seremos o povo batista, nós não seremos o povo metodista, nós não seremos o povo Assembleia de Deus, nós não seremos esta ou aquela denominação, nós seremos povos de Deus. Nós seremos uma única noiva, nós seremos uma única santa cidade, uma única Jerusalém celestial, o único rebanho de Cristo, louvado seja o Senhor. Porque aqui o céu é céu, em último lugar, porque lá nós desfrutaremos
plenamente da nossa filiação. Veja o verso 7, quando diz assim: o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Ao mesmo tempo que nós vamos ser a noiva de Cristo, nós vamos ser os filhos de Deus e vamos ser os herdeiros de Deus. E nós então vamos tomar posse daquela herança imarcessível, incorruptível, gloriosa, sem mácula. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos aficionados pelas coisas deste mundo, enche os nossos olhos a riqueza do mundo. Ficamos com inveja daqueles que prosperam, daqueles que acumulam tesouros aqui. Achamos que são felizes aqueles que ajuntam tesouros nesta terra. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que tem um tesouro lá em cima, que não tem ladrão, não tem ferrugem, não tem inflação, não tem acidente, não tem catástrofe, não tem nada que pode atingir essa riqueza. E quando você chegar lá, você vai tomar posse dessa herança. O camarada que ajunta a riqueza aqui, no dia que ele morre, coitadinho, não leva um centavo. Um centavo. Não dá, você não vê caminhão de mudança e enterro. Não vê. O máximo que o dinheiro pode dar para um homem e para uma mulher é um enterro de luxo, é um caixão de cedro, são coroas de flores, um mausoléu de pedras, mais nada. Mas aquele que vai para o novo céu e a nova terra, esse herdará estas coisas. Uma herança incorruptível e gloriosa, louvado seja o Senhor. Concluindo, esse texto que nós estudamos nos fala sobre 7 coisas básicas, em síntese. A primeira revelação que você leu aqui nesse texto é sobre a cidade de Deus, no versículo 2. Vi a cidade santa. A segunda revelação que você nota nesse texto é a habitação de Deus, versículo 3. E Deus mesmo estará com eles. A terceira revelação desse texto é o mundo de Deus sendo renovado. Não tem mais lágrima, não tem mais pranto, não tem mais dor, não tem mais luto, não tem mais morte, porque Deus diz: eu faço novas todas as coisas. Quarta revelação é o trabalho de Deus validado. Quando Deus diz: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A quinta revelação desse texto é o trabalho terminado de Deus, quando diz: tudo está feito. A sexta revelação desse texto é a última bênção de Deus, quando diz: eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Mas a última revelação desse texto é a última maldição de Deus. Fora, fora ficarão, ou seja, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse texto está do lado de lá do juízo. Nós estamos ainda do lado de cá do juízo. Ou seja, nós ainda estamos vivendo num tempo de graça, nós ainda estamos vivendo num tempo de oportunidade. Hoje ainda é tempo oportuno para você se voltar para Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Você ouviu hoje sobre a cidade santa. Você ouviu hoje sobre a Nova Jerusalém. Eu gostaria que você parasse e pensasse nas glórias supremas dessa cidade santa.